A paz, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio Mente Aberta para Elas. Meu nome é Fernanda. Joyce. E hoje nós temos um convidado muito especial, um membro aqui da Cristo Vive muito querido, o nosso amigo querido Francis. Muito bem-vindo, Francis. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite, a paz do Senhor. Para mim é uma honra poder estar aqui. Já vou começando agradecendo aqui o convite, tá? Muito obrigado mesmo, que Deus continue abençoando vocês. E hoje, pessoal, vocês podem ver, né? A gente tá com uma estrutura diferente, né? Nós mudamos, né, o nosso cenário um pouco para melhor, vocês vão estranhar. Mas hoje, graças a Deus, nós mudamos as nossas estruturas, mas continuaremos com o mesmo quadro. E estamos estreando hoje com o Francis. Hoje, Francis, você faz quanto tempo de Cristo Vive? 12 anos já. 12 anos. 12 anos. Eu me converti aqui e tô aqui. Graças a Deus. Não penso em sair em momento nenhum. Tudo bem que Deus tem seus planos, mas meu plano é continuar fazendo a obra aqui da forma que eu tenho feito e melhorar cada dia, né? Mas, graças a Deus, estamos aí firme. Ô, Francis, e conta pra gente, como é que foi? Ó, são 12 anos, né? Como é que foi que você chegou aqui? Conta pra gente um pouquinho desse início da É, sua conversão. tá. Começou assim. Eu era um usuário, né? E nessa época eu tava morando na rua e tinha um projeto aqui em Matão chamado Restitui. Esse projeto era para moradores de rua. E diversas pessoas passaram por lá. No tempo que eu fiquei lá, uma pessoa me apresentou, né? E, inclusive hoje ele é presbítero. Para mim, o Ednei, para mim é uma honra aquele cara lá, um irmão meu mesmo de coração. Inclusive esses dias nós fomos visitar na igreja deles lá em São Carlos, ele mora em São Carlos. É uma benção. E ele me apresentou esse projeto, me convidou, estava na rua, fui lá e a Igreja Cristo Vive dava a, a manutenção desse projeto, dava assessoria, tanto espiritual quanto financeira, né? Então, estava sempre lá ajudando. E a gente vinha para o culto sempre. Então, foi quando eu comecei a vir para a igreja, quando eu conheci a Cristo. Aceitei Jesus, tive uns probleminha no meio disso aí tudo. Saí umas 2, 3 vezes de lá, depois voltei. Aquela guerra de início, né? Mas depois eu permaneci, ganhei, venci, né? Aquela guerra espiritual. Só Deus sabe quanto é difícil. Mas nós estamos aqui hoje, graças a Deus. E você era morador de rua? Como me conta um pouco mais sobre isso? Sim, isso aconteceu depois de alguns anos já de usando droga. Lá no início, eu comecei a usar droga, eu tinha 11 anos. Fumava maconha e tal. E acho que em volta dos 16, 17 anos eu comecei a usar cocaína, depois eu comecei a usar o crack. Aí, e foi a decadência. Aí foi caindo, caindo até que eu fui parar na rua. Então, nesse meio aí eu perdi 2 casamentos, perdi diversos empregos, né? Até que eu cheguei nessa situação. Foram 3 anos ali na rua ali que não foram fáceis, né? Foram muito difíceis. Mas por Mas, opção. então, é opção, porque aí o pessoal costuma falar assim: tem uns que influencia e tal, as amizades que influencia. Claro que influencia. Porém, eu tive alguns amigos que andavam junto comigo e nunca usaram drogas. Então, até que ponto essa amizade influencia? Influencia, obviamente, que se algum tá lá, se tá lá no meio, aquela história de você tá no meio do fogo, você cheira fumaça. Tá, isso é real, é fato. Porém, ah, no meu caso, não foi por influência. Foi curiosidade minha mesmo. E eu percebi, depois de anos, que eu tenho muita facilidade com vício, em diversos tipos de situação. E na droga foi muito mais fácil viciar, né? Ô, Francis, você falou uma coisa interessante. Você acha que então não foi nenhuma influência externa que te levou a escolher essa vida? Você acha que foi aquilo que você tinha, tipo, interiorizado que te fez, não, eu vou seguir nesse caminho aqui porque eu acho legal e essa curiosidade em algum momento deixou de ser só curiosidade, né? Porque chegou uma hora que Isso. você não conseguia, você já não tinha mais controle sobre isso. Exato, exatamente isso, Joyce. Por quê? De início, desde na criança, eu cresci num bairro pobre. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 8 anos. Minha mãe trabalhava na cidade do lado, fora, né? E eu ficava o dia inteiro sozinho. Meus irmãos já eram casados, eu ficava o dia inteiro sozinho. Então eu ia pra escola, voltava e depois ia na rua. E na rua, você já viu?
E ali, então, eu gostava, a gente gostava, né, eu e meus amigos ali, a gente vivia caçando e pescando e jogando futebol, soltando pipa. Porém, desde sempre, a gente sempre cometeu aqueles pequenos delitos. Era furtos em supermercados, na mercearia, aquelas coisas e tal. E então, como eu falei no início, né, aos 11 anos eu já estava ali fumando maconha. E achava legal, achava gostoso. Então, não dá para eu falar assim, foi os amigos que influenciou. Não, não foi, foi uma opção. Tanto que as outras drogas também foi uma opção. A bebida, que desde cedo também, tá? Então, foi opção minha. Isso eu posso afirmar. Alguns podem falar, não, foi por influência, aí eu tive problema na família, ou então, de repente, eu tive um amigo lá que influenciaram ele e tal. Tudo bem, mas comigo não foi influência. Ô, Francis, mas foi opção por molecagem ou opção por sentir um vazio? Não, eu não tinha esse vazio, porque minha mãe me dava muito suporte. Meu pai, eles se separaram, mas meu pai sempre morou aqui na cidade, sempre esteve por perto. E minha mãe me ensinou de tudo. Tudo que é o certo, minha mãe me ensinou. Desde sempre. Tanto que eu, naquela, hoje não pode bater mais criança aí, mas eu apanhei bastante. Nossa, minha mãe me arrepiava. Não tinha ele nem beira, não. É aquela história. Tá, então ela sempre me colocou no caminho ali, sempre corrigindo. Meus irmãos, alguma época, né, que meu irmão morou em casa lá, um deles, e minha irmã também morou um tempo lá, sempre ajudando minha mãe e tal. Porém, é, a opção, a escolha foi minha mesmo. Não posso culpar ninguém. Quer dizer que você fala assim, você tem essa convicção de que a escolha foi sua, levando em consideração que apesar de você não ter seus pais juntos, você sabia o que você estava fazendo, e você era orientado sobre o que era certo e o que era errado. Você Sim, não era nenhuma coisa escondida pra você o que que era certo e o que que era errado. não era nada escondido. Não tinha Ô, nada disso. Francis, e conta pra gente, por gentileza, aí ainda desse período aí do vício, né? Quais foram as coisas, assim, que você foi percebendo, né, que estavam sendo tiradas da sua vida e que, assim, que, não, mas eu quero isso pra mim, eu quero isso pra minha vida, que você começou, assim, a perceber que a droga tava te fazendo mal. É assim, alguns amigos começam a afastar, né? Principalmente esses que não usam. Até mesmo esses amigos que usam, chega uma hora que, principalmente quando você não tem grana, eles já começam a afastar um pouquinho de você ali. Aquela história, com grana, todo mundo é teu amigo. Sem grana, dá pra contar quem tá por perto ali. E na droga é desse jeito. É desse jeito, na bebida é desse jeito. Então, aí o cara, no meu caso, quando eu comecei a perceber que eu já estava encabeçado, foi quando a gente começa a perder o controle. No início, todo mundo acha que tem o controle. Eu achava, não era diferente, eu achava que eu tinha o controle ali. Não, tá, eu paro quando eu quiser, eu uso do jeito que eu quero, com quem eu quiser, da forma que eu quero, mas não é assim, não. No começo pode até ser, mas depois de um tempo, começa a perder o controle. Aí você já começa a gastar muita grana, você começa a não se preocupar tanto com veste, com roupa. Então, é ali que começa a questão ali. Durante, assim, quanto tempo, mais ou menos, você conseguiu manter uma vida de fachada, por assim dizer? Quanto tempo você conseguiu sustentar isso? Assim, até quando eu usava cocaína ali, até meus 20, 21 anos, tava legal. Você conseguia trabalhar, conseguia Isso, voltar para casa todos os dias? isso, sempre teve. Então, até ali tava legal. Porém, eu conheço, eu tenho alguns amigos que eu já vi diversas situações que mesmo na cocaína o cara perdeu o controle, se perdeu totalmente. Vendia roupa, vendia os bens, entendeu? Principalmente material, carro, moto, perdeu na cocaína. Alguns, no meu caso, eu cheguei a perder isso aí, mas lá no crack. Lá no Um crack. pouquinho mais para Um pouquinho mais pra frente. frente. Sim, porém, foram muitas percas ali, né? Diversas, diversas, muitas coisas mesmo. Nós sabemos que a sua mãe, a sua mãe ela é falecida já há vários anos, né? Ela chegou a te ver recuperado ou não, Não, Francis? não. Inclusive, tem uma história aí que é muito legal. E eu vou falar uma coisinha, hein? Ouve sua mãe. Ouve sua mãe por quê? Ó, escuta isso. Minha mãe, ela, ali nos meus 17, 18 anos, né, ela já sabia que eu estava encabeçado na droga, ela me conversava comigo, porém ela não era muito direta. Ela não era muito direta, era um assunto, naquela época era um assunto meio complicado de se tratar com os filhos, né? Hoje eu acho que é até mais fácil, porque hoje rola, tá muito solto o negócio aí. Mas, enfim, ela ficou doente, eu tinha 19 para 20 anos, ela ficou doente, estava internada, e ela pediu para chamar os filhos, eu trabalhava à noite na Marquesã, e então foram me buscar lá. Eu fui no hospital, quando chegou lá, ela conversou com um filho de cada vez, e quando ela veio conversar comigo, ela falou: Filho, cuidado.
Eu falei, mãe, mas cuidado com o quê? Ela falou, cuidado com as drogas. Eu falei, mãe, mas que isso, mãe? Ela falou, filho, eu sei o que tá acontecendo. Então, essa nunca mais saiu da minha cabeça, essa situação, essa cena. Eu falo, eu choro, porque eu tenho saudade da minha mãe. Eu não vivi, eu falo que eu não vivi minha mãe. Porque Mas mesmo assim, você não parou. não, Porque acha, você já. achava que É, você tinha tudo sob controle. achava que Na tava. tua cabeça. É bem isso, eu achava que tava no meu controle. Entendeu? Então, é complicado. Às vezes eu conto essa história, o pessoal fala, nossa, mas você não viveu sua mãe? Eu falei, não vivi minha mãe, porque na adolescência é difícil a gente viver a mãe. Eu vivia jogando futebol, pra baile, correndo e trabalhando e tal. Então, quando chegou na hora de viver minha mãe, eu perdi ela. Tenho saudade. Mas, enfim, esse controle aí, nessa época ainda eu ainda tinha um certo controle. Mas depois. Infelizmente, eu perdi, igual como eu falei, eu perdi 2 casamentos, eu perdi diversos empregos. Teve um emprego que eu perdi por abandono de serviço. Eu Já, tipo assim, já desencaminhado mesmo, Isso, já. já tava ali perdidão. Pô, Francis, e quando que você falou assim, isso daqui tá pouco e eu preciso ir pro crack? Foi um É, convite ou foi algo dentro de você? o crack foi assim, foi uma curiosidade, porque eu morava num lugar, eu morava que tinha muita droga nessa casa que eu morava. Então, uma das pessoas lá era traficante e tinha muita droga. E eu acabava ajudando ali no preparativo, a gente fazia toda a, a, como se diz, a confecção ali da droga. E chegava de um jeito, confeccionava, saía de outra, aquela história toda. E a gente trazia, eles traziam, a gente não, na verdade, eles traziam os usuários para experimentar essas drogas. E eu via aquela situação, eu falava, meu Deus, não é possível um negócio desse, o cara fica desse jeito. Até que aquilo me despertou a curiosidade, eu comecei a experimentar. É uma É, vez só, né? o crack, a gente costuma falar que é o beijo da morte. É um beijo que dá no trem lá, vicia muito fácil e é bom. É gostoso usar. Por quê? Por que que vicia? Por causa disso. Porque dá uma satisfação gostosa, muito boa. Senão ninguém viciasse. Ninguém viciava. Entendeu? Então, e aquilo você fala, pô, legal. No começo, é aquilo que a gente tá falando. No começo é uma delícia. É uma maravilha. É gostoso. A mente fica legal. O corpo fica legal. Só que aí começa as consequências, né? Aí, daí é ladeira É abaixo. ladeira abaixo. É ladeira. Ô, Francis, você comentou aí, né, que você ajudava no preparo dessas drogas e coisa e tal. Depois, quando você já não tinha mais emprego, que você já estava na rua, não sei se quando você estava nessa casa já era uma ou já era uma situação de rua ou não. Como é que você fazia para sustentar teu vício? É. Quando tava trabalhando, Aham. ótimo. Você Tinha o tinha teu dinheiro lá. salário. Sem trabalho, tinha que roubar, tinha que traficar. Eu fiquei anos traficando, vendendo droga, para quê? Para sustentar o vício. Só para isso. Não comprava nada, não construía nada, era só pro uso. Pegava aqui e deixava ali. Exatamente. Vendia aqui, na verdade, eu já vendia e já ia usando, né? É, Você chegava a pegar algum dinheiro na mão ou o seu dinheiro não, já era a sim. própria droga? Não, pegava a droga, obviamente, já ia vendendo, mas já ia Consumindo. consumindo. Era o tempo todo, era 24 horas dessa forma. Eu ficava 3, 4, 5 dias sem dormir. Até que desligava, né? Chega uma hora que não aguenta, aí desliga sozinho. A gente ri porque a gente falava que depois do segundo dia não podia ficar sozinho mais. Porque desligava, chegava uma hora que desliga sozinho. E a gente não queria dormir. Queria usar, queria Ficava vender. barato ali. Isso, exato. Então, por quê? Porque acaba sendo divertido. Pra quem tá ali, é muito divertido. Você dá muita risada, você conhece um monte de gente, escuta um monte de história, tal. Porém, tem lá o lado ruim. O lado ruim é que crime é crime. Então, tem todo aquele negócio de, oh, a criminalidade é isso. É aquilo mesmo lá. Você tem que saber o que falar, onde pisar, o que fazer. Francis, e assim, você não sentia falta de nada? Não Sim, tinha. sim. De estabilidade, É, né? É, Do chegar no final do dia, uma comidinha quentinha, um banho. sim, principalmente dos meus filhos. Porque eu tenho 3 filhos, né? O Gabriel já tá com 26 anos, o João tem 20 e o Francinho tem 16. Então, nessa época eu fiquei muito distante deles. E nós tivemos. Como que eu posso falar? A gente cresceu, eles cresceram e comigo longe deles. Eu fiquei nessa fase aí, não ia ver. Não tinha nem condição, eu tinha vergonha e tal. Às vezes eu via porque encontrava, às vezes eu passava em algum lugar, eles estavam lá. Então, quando eu queria ver, eu tomava um banho, ajeitava, fazia barba, aquelas coisas, ela não, vou lá ver. Entendeu? Então, tanto que hoje
O mais velho, o Gabriel, o João, a gente tá sempre por perto e tal. O Francinho tá um pouco mais, tá mais complicado ali. Um pouquinho mais Tá um pouquinho mais distante, resistente. isso, entendeu? De repente foi o que sofreu um pouquinho mais, né? Mas a gente se fala, vixe, é uma benção, tá? Então, foi diversas coisas. As amizades dos meus amigos, da minha família. Eu já cheguei assim, passar perto da casa de parente, tava aquela festança acontecendo e eu ficar com vergonha, não ir lá, querer ir, mas não encontrar parente na rua, amigo na rua. Seu pai, Vixe, meu pai, então, coitado. o seu pai, né, ainda tá aqui com você, eu sei que Sim, você tem contato com ele. Como é que você conseguiu resgatar teu relacionamento com teu pai? Porque eu imagino que não deve ser fácil com um pai, não deve né? ser, não deve ser, porque até que meu pai, uma das minhas internações, ele ia me visitar sempre. Ah, quando às vezes que eu fui preso, ele não foi me visitar, mas ele me ajudava, mandava algumas coisas. Então, ele sempre teve ali, da forma, até quanto ele pôde, ele sempre teve presente nessa hora aí, tá? Então, meu pai é uma benção. Eu gosto muito do meu pai, eu amo meu pai, é muito meu amigo. Eu não tenho o que falar dele. Ele te amou. Me amou. Ele te amou. Ele, Ele não então, foi, então, aquele pai que, tipo, não, enquanto você não mudar de vida, eu não quero ser perto de mim. é, Não, não teve não, isso. não, Ele não, te amou. me amou. Apesar das suas escolhas, ele Isso. fez o que a maioria dos pais faz. Exato, Que bacana. ele só não conseguia. Eu vejo, às vezes, quando eu vejo alguns pais indo nos lugares atrás dos filhos, correndo, e vai de carro, e pega o carro, e pega a moto, e vai, se enfia na linha do trem, se enfia no meio do mato. Ele não chegou a fazer isso. Por quê? Tem a limitação. Cada um tem seu limite, cada um pensa de uma forma, age de uma forma, mas eu sei que ele fez o que ele podia fazer para mim, ele fez. Bacana. Uma Que benção. legal. Ô, Pode falar. Francis, e qual que foi o limite, assim, para você encontrar essa libertação? Ó, eu, então, eu tava muito cansado já. Por quê? Porque, ó, eu já tinha brigado com tudo quanto é traficante, matão. Ninguém queria dar droga pra me vender mais, porque eu usava tudo. Aí eu, Isso. e aquela história. Aí uns falavam assim: Mas não, você usava, e aí eles cobravam e você não pagava. não, eu tinha que pagar. Tem, Aí E você ia quanto ter que é, você você pagava? ia atrás de outro é, traficante, porque você Mas quanto que exato. você pagava se você não É trabalhava? aquela história assim, ó. Você deve na mercearia na rua de cima, você não passa lá, você vai comprar na mercearia de baixo. É desse jeito aí. Até você arrumar um dinheiro, pagar a mercearia de cima pra você voltar e ir lá. você ia de um em um, Porém, só que no E crime, vai pagando, vai fazendo aquele rodízio, na exato. frente e entendi. pagar o de trás. É aquela história de ficar manobrando. Essa palavra é muito conhecida no meio do crime aí, a famosa manobra. Porém, tem um tempo para você se acertar dessa forma. Eu já cheguei a roubar droga, quase me mataram, tudo isso aí. Tudo isso eu já fiz, entendeu? Às vezes o pessoal fala, é chamado rato de mocó, né? Que o pessoal fala, o cara é ratinho de mocó. Já fiz isso aí, não tenho vergonha de falar. Nem quando eu tava no crime eu não tinha vergonha. Todo mundo erra, errei. Aí na época eu fui lá, consertei. Então, mas eu passei por umas boas e outras aí, tá? Passei por algumas aí que não foi fácil. Eu costumo falar que Deus me livrou de muitas. De aquela história de se você tá numa calçada, você encostar na sombra do poste, o cara passar de moto com a arma na mão te procurando e não te ver. Você entendeu? Então, esse foi um dos livramentos. Hoje a gente entende que é Deus que já estava cuidando, mas eu dei um pouquinho de trabalho aí. Com polícia, então, misericórdia. Briga, um monte de polícia aí na cidade. Hoje alguns me vê, né? Fala, pai, não acredito, tal, você mudou, aquela história. E o meu trabalho, eu trabalho com calhas, tal, então eu entro na casa de muita gente. E já entrei na casa de muito policial. Tanto que alguns, quando eu chego assim, né? Hoje tá mais tranquilo, mas no começo, alguns anos atrás, quando eu chegava na casa, o pessoal ficava até meio assim. Parece que eu conheço de algum lugar. Por quê? Uhum. Parece. Fica naquela história, porque a fisionomia muda muito. Sim. O cara, quando tá no uso, é de um jeito. Quando ele sai, transforma, né? Completamente diferente. A cor, a tonalidade, muda tudo. O cara engorda e tal. Então, aí eu falava, você tá me reconhecendo de algum lugar? Mas você não lembra, né? Aí eu falava pra ele, não, eu sou fulano, sou França, assim, tal, tal. Aí, pronto, dá aquele baque, né? Falei, não acredito. Inclusive, aqui na igreja tinha alguns, tinha alguns membros aqui, uns irmãos aqui, policiais, e tem até uma história engraçada que eu cheguei num dia, ele tinha me batido muito. Nossa, Nossa. numa dessas Sei. numa dessas da vida aí, né? Aí, quando eu cheguei na igreja, que eu tava aqui, eu vi ele. Eu fui lá cumprimentar ele, conversar com ele. Na hora ele falou: Não, não lembro de você. Eu falei: Rapaz, irmão, levanta aí, dá um abraço aqui e tal. É muito legal isso aí. É muito interessante, pô.
essas histórias de restauração, né? Quando acho que para uma pessoa que ela viu numa situação e agora vê em outra, né? É muito bacana, né? Porque faz a gente acreditar que é possível, né? Para É, você foi possível, né? foi Por isso que possível. hoje nós estamos aqui conversando com você. Quanto é que esse foi possível chegou para você? Como é que você viu essa oportunidade chegando? Foi uma coisa assim ou foi um processo, tipo assim, vez após vez após vez? É, a Bíblia fala que Jesus bate a porta, né? Escutou a porta e bato. Ele começou a bater no meu coração e eu tava lá naquele mundão ainda. Pra ser mais preciso, na linha do trem. Eu morava lá. E tinha uma igreja lá perto, a Assembleia de Deus. Na época era muito estendida, do pastor Flávio, que hoje ele é pastor da Manaim. E a gente ouvia os cultos, a gente ficava lá, ouvia os cultos, ouvia os louvores. Inclusive tem até uma história legal que um dia eu falei assim, nossa, as meninas do louvor estavam ensaiando e estavam muito desafinadas. Aí eu falei assim, nossa, as meninas não sabem cantar. Um dia eu vou vir cantar nessa igreja e tal. Aí um dia aconteceu que eu tava lá naquela igreja, tava cantando. Nisso, Aí Deus me você lembrou. lembrou. O Espírito Santo na hora me lembrou daquela situação. Falou, tá vendo? Lembra daquele dia? Eu falei, pô, cara, que benção, uma profeta, entendeu? E, então, ali tava na decadência já, né? E eu ficava naquele negócio ali e eu comecei a cansar. Comecei a cansar e aí, como eu falei um pouquinho antes, né? Ninguém dava droga pra mim vender mais. Eu não tinha, eu não conseguia mais roubar, que eu tava cansado. Então, deu fragilizado da rua, né? De pegar droga de um e pagar o Então, outro. aí chegou uma hora que eu falei, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou me levantar, vou me erguer. Eu vou sair, vou roubar um carro, e eu até sei pra quem que eu vou vender esse carro aí e tal, e vou comprar uma arma, vou comprar droga e vou me levantar. Pronto. Então, isso aí eu já tinha isso na cabeça. Mas, Francis, Ah, é fácil. Era fácil roubar um carro e vender assim. Era mais fácil, né? Os carros era mais fácil de abrir. Hoje não é tanto, né? Hoje a é que você já tinha os tecnologia meios aí, também, né? então a gente tava meio que infiltrado ali, então era mais fácil. Interessante que a tua intenção era roubar o carro para Isso. você poder ser, tipo assim, o seu próprio traficante, você não ter que trabalhar para ninguém, seria Exato, isso? Ah, exato. tá. Exato, exatamente. Você vai lá, compra a mercadoria e Aham. Vou revende. trabalhar para Vou mim. trabalhar para mim. Ah, tá. Ah, Exato. entendi. É É, empresário, empresário. dessa forma, Empresário. 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 Dessa forma aí. Tanto que hoje não fala mais biqueira, né? Fala lojinha. Ah! Hoje aí você vai falar, tava pulando na lojinha ali. A lojinha é isso aí. Ó, os bastidores. Dessa forma. Então, aí eu saí, eu falei, quer saber de uma coisa? E tinha chovido aquele dia, eu tinha dormido na chuva, acordei, eu tava só de tênis e bermuda, mais nada. Aí eu consegui um corotinho de pinga lá, e saí tomando, eu falei, não, hoje eu Mas vou conseguiu mudar. como que você não tinha dinheiro? A gente pedia, né? Ah, Tinha, tá. tinha um comércio aí que eu não posso falar, o cara me ajudava muito, eu passava lá, eu pegava, falava, vou pegar um corote, ele falava, pode pegar lá, pega lá, vai. Então, ele me dava cigarro às vezes, tem um pessoal aí que é bacana, eles ajudam de alguma forma ou outra aí, davam um alimento, pegava um salgadinho, uma bebida, um guaraná, tem bastante gente que ajuda o pessoal aí. Estão todos vivos, morador de rua aí, por causa disso, tem um monte de gente que Ô, ajuda. Francis, antes de você continuar a sua história do carro, deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente vê, e hoje a gente vê muito, né? Pessoas no sinal, que a gente sabe que a pessoa é viciada, que ela pede dinheiro porque ela tá com fome. É, É verdade? às vezes, É. nem sempre, 90% é mentira. Mas é Porque sempre as mesmas São pessoas. sempre as mesmas, né? É é, verdade. é que assim, ó, é que você sabe, é que você passa sempre nos mesmos lugares. E Isso, normalmente nas mesmas horas. Se você isso. mudar um pouquinho esse horário ou mudar a rua, vão ser outros. Cada um tem seu ponto ali, dá até briga isso aí na rua, no meio deles. Cada um tem seu ponto, cada um tem seu horário. É mais ou menos por aí. Ah, é uma força de trabalho organizada. Exatamente, o negócio é organizado Aí aí. nem E sempre é verdade. Não, nem você fazia isso. já fiz E algumas vezes. e Vixe, você realmente conseguia dinheiro para usar o suficiente para comprar a droga? consegue muito, consegue bastante. Eu tive amigos meus assim, ó, que hoje, no dia de hoje, assim, ganhavam na rua R$ 150, R$ 200 por dia. Isso, Ganhando, isso dava muita pedindo, droga. muita droga. É o dia inteiro usando droga. Sai, arrecada um pouco de dinheiro, vai lá, compra, usa, volta, arrecada mais um pouquinho. Porque ninguém consegue, ninguém arrecada de uma vez só aquele monte e vai embora e fica lá usando. Não, vai de pouquinho em pouquinho. De Vai pouquinho em lá, pouquinho. era o que você fazia, tipo assim, você conseguia um dinheirinho, esse aqui já dá para comprar uma pedra. Você ia lá Exato. comprar a pedra, você usava a pedra, Isso. voltava. Ah, Exato aí. Eu fiz pouco isso. não Eu é? fiz pouco isso aí, porque no meu caso eu jamais roubava, eu traficava, eu não gostava de ficar, até porque eu tinha vergonha, porque eu sou bastante conhecido em Matão, minha família é muito grande, então toda hora eu encontrava algum conhecido. Então eu fiz muito pouco isso, mas
Tem alguns amigos aí que fez bastante. Ixi, Entendi. muitos. E voltando lá atrás, Carros. vamos lá, então eu saí. Ah, Aí, naquela época, tinha o Panteão era Quintaneja. Era Quintaneja. Então era na quinta-feira, marcou por causa disso. Então eu falei, eu vou lá no Panteão, tá tendo Quintaneja, e lá tem uns carros fácil lá. Eu cheguei num carro, falei, esse aqui, pronto. E cheguei perto do carro, mas quando eu cheguei perto, eu olhei pra trás assim, num muro, tinha um muro branco lá, e eu vi aquelas luzinhas vermelhas. Falei, a polícia tá aí perto. Então eu vou esperar, porque vai que dispara o alarme, né? Eu vou esperar, daqui a pouco a polícia sai e pronto. Aí, você lembra que carro que era? lembra, na Paraty, bola branca. É, jogo de roda, som, rebaixadinha. Era linda. Aí, quem tem Paraty, ó, há uns 15 anos atrás, Deus te livrou lá no Panteão, viu? Ó, aí, é porque Deus tinha um propósito. Escuta só. Aí, eu deitei na frente do carro, ali perto do motor mesmo. Deitei, tinha uma pedra no chão, eu peguei essa pedra, coloquei lá, fiz de travesseiro. Tem um pessoal, quando eu conto, o pessoal fala, você fez que nem Jacó. É, fiz de travesseiro. O que aconteceu? Eu dormi. Eu dormi e eu dormi. Eu acordei no outro dia, tinha ninguém, só pardalzinho cantando lá. Tava clareando o dia já. Você não escutou ninguém saindo? Nada, Nem a hora que o cara nada, foi embora, nada, nada. nada, e não lembro de nada. Aí, por isso que eu falo, que Deus, quando quer fazer as coisas, ele usa diversas situações. Aí, ia passando um rapaz, descendo com a mochilinha nas costas. Eu falei, irmão, que horas são? Ele falou, 6h35. Isso tá gravado. Falei, caramba, cara. E o cara, não acredito que eu. Falei, bom, Cadê o carro que eu ia roubar? cadê o carro? Sumiu. Aí, e nessa época, a gente ia muito na prefeitura pegar pão. Tinha a dona Marta lá, dona Marta, te amo. Ela fazia um café abençoado lá. Então a gente ia lá, pegava o pão, o café, e assim, saía. Quando eu cheguei na prefeitura para pegar o pão, quem que eu encontro lá? O Ney, que é o Ednei que eu falei lá no início. Que hoje ele é presbítero numa assembleia lá em São Carlos. Encontrei ele e a Morgana. A Morgana é de Taquaritinga. Ela congregou uma época aqui também, lá em Taquaritinga e tal. E os dois, eles estavam no projeto, esse projeto chamado Restitui. E eles me convidaram para ir lá. Então foi quando eu aceitei, eu decidi. Falei, bom, eu já tô cansado mesmo, eu já não aguento mais. Não dá. Eu vou tentar mudar. Até porque Deus já estava me incomodando muito. Ele começou, naquela época lá, ele começou a trazer à minha memória as orações da minha mãe, que minha mãe, quando minha mãe faleceu, minha mãe era da congregação, ela congregava, então minha mãe era crente. E minhas tias, algumas tias minhas eram crentes, e aquela história. Então, começou a bater muito, martelar muito na minha cabeça, no meu coração essa questão. Aí até que eu resolvi tentar. Falei, vamos tentar, vamos ver se isso aí é verdade mesmo. Essa foi sua primeira internação. Na verdade, não foi internado. Não. Eu já tinha sido internado há alguns anos atrás, Tá. em duas clínicas terapêuticas. Então, aí, no caso, seria a terceira, né? Essa seria a tua terceira É, tentativa. e não era muito bem uma clínica, o Restitui. É uma ONG, Uhum. tá? Era um projeto para moradores de rua, onde dava oportunidade para os moradores, para ressocialização. Ficava um tempo lá, vinha para a igreja, tanto que não trancava, o cara ficava aberto. Se ele quisesse ir embora, ele podia ir, Ah, você não era internado. né? Não era exatamente uma internação. Entendi. Então era uma oportunidade. E eu entendi que aquela era a minha oportunidade. Então aí foi quando a Igreja Cristo Vive que dava assistência. Foi quando eu comecei a vir para os cultos, aceitei a Jesus. E depois de algumas guerras aí, um sai e volta durante uns 6 meses ali. Para ser mais específico assim, ó, eu cheguei lá em fevereiro, na véspera de carnaval, e até agosto eu saí de lá 2 ou 3 vezes, voltei. Aí em agosto, quando foi no dia 28 de agosto, 23 de agosto de 2012, aí eu firmei. Aí eu nunca mais saí. Aí Aí foi aquele foi uma bate o benção. martelo. Fiz a oração, reconciliei. Aí em dezembro eu já batizei. E de lá pra cá tem sido uma benção. 12 anos, né? Você tem bastante história nesses 12 anos, eu imagino, né? 12 anos. Ó, você se incomoda então em compartilhar primeiro pra gente? A esposa do Francis está aqui no bastidor, a Lu. A É, Lu é nossa amiga do coração, a gente ama a Lu, né? é. Você se importa em contar pra gente como é que foi que a Lu, né, chegou na sua vida? E o que que foi que ela acrescentou, né, na sua vida? É. Alô, amor, te amo. Ó, quando nesse projeto, Deus começou a abrir as portas. Comecei a trabalhar de servente de pedreiro.
Até que eu comecei a orar a Deus para pedir essa história é muito boa, preciso contar aqui. Eu vou chegar lá. Ah, eu comecei a orar a Deus querendo um emprego melhor, eu queria um emprego registrado e tal, eu tinha uma profissão. E eu orava a Deus até que um dia a gente estava dormindo, era 1 hora da tarde mais ou menos, tinha acabado o almoço, eu deitei para tirar um cochilo e tinha um irmão lá no Restitui. Ele vinha sempre aqui na igreja, chama Carlos, Carlão, alguns conhecem como Carlão. Ele vinha sempre aqui, com o pastor Luiz de Moraes na época, pastor Edson, ele estava sempre por perto. Aí, e eu não vinha, me ajudar a limpar, não vinha fazer nada. Até que nesse dia Deus me tocou, falou, vai lá. E eu vim. Eu vim pra cá, ajudar a limpar, tava fazendo ali a fachada na frente, pondo gesso, tava tudo sujo a igreja. Aí o pastor falou: não, não dá pra limpar nada agora, só de tardezinha, depois que o pessoal foi embora, fica por aqui. E assim nós ficamos. Aí chegou uma moça, entrou na igreja, conversou com o pastor Edson, de repente o pastor Edson apontou pra mim, apontou pro Carlos. Falei: pronto, meu coração gelou. O que que O eu que que eu fiz? fiz? E nada, era uma oportunidade de emprego. E eu vim orando a Deus, eu quero emprego, quero emprego, quero emprego. De repente essa mulher me chamou e falou assim: ó, lá na empresa do meu marido, tá contratando, precisa de 2 rapazes, o pastor me indicou vocês dois. Porém, é um emprego, uma oportunidade de meio período. Eu falei, meio período? Ah, quanto que é o salário? R$ 500. Sem chance. Enfim, eu falei, vou orar, vai. E comecei, no outro dia eu fui orar, aí fui no culto um dia lá, até que eu tava nesse culto, numa outra igreja, numa Assembleia de Deus, desceu um pastor lá do altar, no final do culto, escuta isso aí, gente, presta atenção. Desceu o pastor lá do altar, falou assim pra mim, irmão, tem um recado de Deus pra você, cara. Quer ouvir? Eu falei, claro, amém, manda, né? Ele falou, ó, você tá orando por uma porta de emprego aí? Eu falei, tô, rapaz. Ele falou, só que é o seguinte, Deus vai te dar essa porta de emprego aí, mas não é do jeito que você quer, não. Ele tá te oferecendo uma porta de emprego de meio período. Eu falei, Jesus, Nossa, aí cara. você entendeu? É, então, ali foi o começo do processo assim, né, que eu comecei a ter as experiências com Deus, as experiências. Então, eu comecei a trabalhar nessa empresa, fui indo, aí depois no projeto, ele preparava, como eu falei no início, ressocializava o morador de rua para ele seguir sua vida, entendeu? Então, eles ajudavam em tudo isso aí. E quando eu comecei a trabalhar, e a gente foi entendendo que já estava na hora de eu sair. Fui para minha casa, tal. E quando eu fui para minha casa, voltei para casa, onde mora meus irmãos, minha irmã, meus sobrinhos lá, na casa da minha mãe, eu voltei para lá e eu fiquei sozinho. Cara, homem sozinho não presta, cara. Casa, vai orar a Deus, vai buscar uma varoa, não presta. O que que eu comecei a fazer? Eu gostava, sempre gostei de dançar, de ir pra baile e tal. Então, de sexta-feira, eu comecei a dar uma escapadinha. Escapadinha. Aí eu saía. E numa dessas, eu encontrei a Lu. A Lu estava comemorando aniversário com uma amiga e tal, então a gente se encontrou ali e vamos dançar, e dançamos tudo, e a gente acabou se conhecendo ali. Depois a gente começou a conversar, conversamos no outro dia, e no outro dia, aí eu falei para ela, falei, ó, eu tava lá, mas lá não é o meu lugar, eu não volto mais para lá, e se você quiser ficar comigo, você vai ter que me acompanhar para a igreja. Minha vida é assim, assim, É, assim. minha vida é assim, eu não era para eu estar lá, então a gente se conheceu lá, mas lá acabou. Você já abriu o jogo pra ela logo de cara, de Logo como de da isso. onde é que você veio, em que estágio você tava já. Exato. Por quê? Porque eu entendi que eu dei uma brecha muito grande, entendeu? Eu estava num lugar que não era para mim estar, e já que aconteceu a situação ali, a gente se encontrou, se conheceu, então vamos caminhar certo, vamos andar pelo certo. Então, o certo é aqui. Tá afim? Não sei. Vamos ver. Falei, então vê logo aí, porque senão não vai rolar. A cara dela. É. E foi dessa forma, e graças a Deus ela veio, ela Ela aceitou, aceitou. e oxi, hoje tá aí uma benção aí, usada mais que eu. Francis, você e a Lu estão envolvidos hoje, né? Depois de se alimentar, né? De crescer espiritualmente. Hoje vocês estão envolvidos em vários ministérios aqui na igreja, né? É, Como é que é isso para você? O que você sente em relação a isso? é muito satisfatório, assim, né? Em saber que a gente é usado de uma forma ou outra, quando a gente, ainda mais quando a gente tá meio tá fraco, vamos dizer assim, vai. Porque nós temos os nossos altos e baixos. Ah, mas o crente não pode ter isso. Eu tenho, desculpa. Mas tem. A gente Eu tem. tenho. Todos temos, né? Todos temos. Eu tenho. Todos temos. Então, aí vem uma situação que o pessoal
vai lá e fala: Deus te usou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, já dá um ânimo up. Fala: nossa, rapaz, eu não posso parar nunca, jamais. Isso nem tá no meu coração. Já pensei, claro, eu não sei se todos já pensaram um dia, mas já pensei, diante de algumas circunstâncias, né? Porém, a gente tem que deixar a vontade do Espírito falar mais alto. Aquela história do o lá de criancinha, quando a gente via nos desenhos animados, o anjinho de um lado, o capetinha do outro no ombro, isso é real. A gente sabe disso. Então a gente tem que estar esperto, tem que estar na palavra alicerçado para a gente não perder a batalha. Francis, eu não sei se isso é verdade, por favor, me responda, mas assim, eu já ouvi várias pessoas dizendo que quando elas têm um vício, como é o vício da droga, por exemplo, que a vida inteira você trava uma batalha, que todo tempo você tem que estar vigiando para você não cair de novo. É verdade? É assim? Você tem. Há momentos que você. Não sei se seria essa palavra, assim, de saudades daquela vida torta, daquela vida desregrada, ou não talvez da vida, mas de usar, sentir falta do uso da droga. Como é que você lida com isso? Ó, como eu falei para vocês, tem 12 anos. Até hoje eu sonho. E É, você tá usando isso, sonho usando, sonho fazendo correria aí, com bem menos frequência de cada vez alguns anos menos. atrás, mas eu ainda tenho sonhos. Eu falo pra Lu de vez em quando. Esses dias atrás eu tive um sonho, até vim conversar com o pastor a respeito, aconteceu uma situação lá, mas eu acredito na libertação. Uhum. Porém, as clínicas terapêuticas, a maioria ensina que nós somos dependentes, que nós somos adictos para sempre. Adicto é o É o dependente. dependente, Ah, isso. tá. Que nós Mas você sonha, mas não tem vontade. não tem vontade nenhuma. Nada, Nada, zero. Se zero. você passar em frente a algum local, não Eu tem vou, nada, um eu gatilho. vou nesses locais. Eu vou lá levar palavra. Eu tenho alguns amigos que eu vou lá, conforto, a gente bate papo. Você tem Não tem. amigos ainda daquela época que estão nessa vida até hoje, Até hoje, Francis? muitos morreram. Era isso que eu ia Alguns, te perguntar, se tinha isso, morrido muito, alguém. muito, morreu muitos. Alguns estão presos, tem alguns que estão até hoje nessa mesma vida. Uhum. E tá lá. De vez em quando a gente tem que ir lá, a gente tem que ir lá levar a palavra. E como eu trabalho pra rua, aí entendeu? Eu ando bastante, vejo sempre, tô sempre parando, tá? Então, não me atrapalha em nada isso aí, só me ajuda. E não tenho mínima vontade. Não tenho, graças a Deus. Por quê? É como eu falei, algumas clínicas terapêuticas ensinam que o cara é adicto para sempre. Eu prefiro acreditar na libertação, porque Jesus, ele cura, ele sara, ele liberta, ele é o nosso libertador. Então eu acredito que eu estou liberto, como alguns amigos meus também estão libertos, que eu acredito muito nisso, tá? Porém, essa questão de não, tem que vigiar sempre, isso é em toda a área. Isso é tanto na droga, quanto na bebida, quanto no adultério, quanto na mentira, quanto no furto. É Qualquer qualquer coisa. área, o cara tem que vigiar o tempo todo, não tem jeito. É assim. Entende? É, porque a gente ouve muito disso, né? Que você tem a vida inteira, né? Igual os alcoólicos anônimos, por exemplo, né? Você passa ali o resto da vida indo para reunião, É, né? Eles nunca te liberam. O que diminui é a frequência, né? isso. Mas eles nunca te liberam. É, Hoje, então, o seu alcoólicos anônimos, por assim dizer, é a igreja. é igreja, é isso, é dessa forma. Então, meu caso, meu alimento é a palavra. Meu alimento é Jesus, meu alimento é a igreja. Alguns procuram uma associação para se alimentar. É dessa forma. Hoje tem o NA, tem o AA. Eu lembro que na época que eu estava na clínica tinha o Amor Exigente, que ensinava, que tratava do codependente. Quem que é esse codependente? É a família. O camarada é dependente e a família acaba sendo dependente também. Por quê? Porque muda tudo. Muda toda a família, muda os costumes dos pais, quem tá perto ali, e acaba ficando com codependente, né? E, então tinha esse projeto aí, eu não sei se tem ainda o Amor Exigente, que é para lidar com a família. E eu acho interessante participar. Por quê? Porque alguns precisam. Conheço um pessoal que precisa, que vão no AA até hoje. Então estão lá 20 anos, mais de 20 anos, liberto, mas eles precisam dessa manutenção. O Francis. E deixa eu te perguntar, quem é o Francis hoje? Ó, o Francis hoje é um cara que trabalha demais. Eu acho legal trabalhar, eu gosto do meu trabalho. Eu não gosto de perder culto de jeito nenhum. Eu gosto de estar na igreja, eu gosto de me alimentar da palavra, de ouvir a pregação, de ouvir os louvores, de estar ali envolvido com alguma coisa, tá? Sou amigo de todo mundo. Eu sou um cara que se eu brigar com você agora,
Daqui a pouco nós tá sentando aqui, tomando Guaraná junto, comendo uns negócios aí. Gente, é verdade. Então, eu não esquento a cabeça, não. Rapidinho pra fazer amizade comigo, tá? Eu sou um cara, eu me considero um cara legal. Eu não sou chato, não sou chato, não sou puxa-saco. Se alguém depender de mim pra puxar saco, não sou. Não tem jeito. Tem meus limites, obviamente que tem limite. Não gosto de ficar nervoso. Dificilmente você vai me ver nervoso. Por quê? Essa questão do domínio próprio, essa questão da temperança, eu procuro trabalhar muito em cima disso aí, que eu fico muito mal nervoso, eu falo umas coisas que eu não devo falar, faço umas coisas que eu não devo fazer, tá? Não gosto mesmo. Dificilmente você vai ver nervoso. Difícil, vai ser difícil. Até porque se eu estiver nervoso com você, eu vou procurar acertar com você, tá? Mas é um cara, eu acho, me considero um cara legal, amigo hoje. Bacana. A Fer falou um negócio que me fez pensar numa pergunta. O Hum. Francis de hoje, vamos usar o termo que a Fer usou. O Francis de hoje, ele recrimina muito o Francis de 12, de 15, 16, 17 anos atrás? Ele julga muito esse Francis de lá de trás? Ah, julgar não. Mas assim, ó, é, principalmente na questão dos filhos, ele dá uma cobrada no outro. Principalmente nisso, porque me faz muita falta. Me faz bastante falta. Então, nessa parte aí me cobra bastante. Nas demais, nem tanto. Os amigos, a gente sabe que é o ciclo, essa questão vai mudando. Vai mudando, você tá aqui, de repente tem uma, um grupo de amigos, de repente você sai e já não tem mais. É um trabalho diferente que você arruma. É aquela história de, não, você tem bastante colega, mas poucos amigos. Isso é real. É o ciclo da vida, a gente vai mudando. Tá, mas nessa questão de meus filhos, eu me cobro bastante. E o trabalho, você estava numa empresa tal, você estava empregado, você saiu por causa de droga, se tivesse, eu já encontrei alguns amigos meus que estão nessas empresas até hoje. Ô, era pra você estar lá, era pra você estar bem, cara. Não, irmão, Deus tem seu propósito, Deus tem seus meios aí. Não me fez falta lá no começo, fez mais falta para os meus filhos. Por quê? Por causa de questão de convênio, entendeu? Tal, de grana mesmo. Mas para mim, nem tanto. Mas essa questão da proximidade, de crescer longe, se você fala assim, você tem foto com seus filhos? Pouquíssimos. Fez viagem? Pô, Não, não, não. perdeu bastante Bastante coisa. coisa. E não dá para recuperar. Dá para recuperar? Dá sim. Dá. Inclusive, esse dia nós fizemos um passeio lá com um dos nossos filhos, com um dos meus filhos, né? A gente se divertiu um monte. Nossa, se divertiu uma beça. Aí bate aquele negócio, pô, poderia ter sido muito mais que isso, né? Não dá Mas, para recuperar, mas dá para né, criar novas, isso. mais lembranças, novas Exato, memórias, né? exato. Voltar é distante, não tem o que Nova, fazer. isso, nova situação, novas É, circunstâncias. mas é Tá. daqui para frente, né? Eu gosto muito da minha família também. Eu perdi um pouco a proximidade da minha família na época, mas hoje eu tenho a proximidade com todos. Sempre quando eu posso, eu tô na casa de uma tia, de um tio, de um primo. É muito bom. E É bastante gente para visitar, é hein? muita gente. A Lu fica brava, porque até hoje às vezes a gente encontra alguém, eu falo, moço, isso aqui é parente. Ela não conhece. E isso já tem 10 anos que a gente tá junto. E não conhece minha família inteira ainda. Isso é normal. Isso Ô, vai acontecer. Francis, e você tem um recado para dar para essas pessoas que ainda tá nessa vida e É, acha que não tem saída, fala assim, para mim não tem mais jeito, acabou. é. O recado é que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E aonde as pessoas acham que é o fim, para Deus pode ser o início. Muitos achavam que eu lá na sarjeta, muitos achavam que era o fim. Inclusive eu achei que era o fim. Mas ali para Deus era o início. Início de uma nova vida, de uma nova jornada, de uma nova situação, de uma nova circunstância. Então, o recado que eu tenho para dar para o pessoal hoje, assim, ó, não só para esses que hoje querem essa mudança, que precisam dessa mudança, mas também para aqueles que acha que alguém não tem mais jeito. E eu costumo falar que é um pecado tremendo o cara olhar para uma pessoa e falar, não, esse aí não tem mais jeito. Esse cara está subestimando o poder de Deus. Ele fala isso porque É ele não verdade. conhece verdadeiramente o poder de Deus. Fala, não, é impossível para você, meu amigo. Para você não tem mais jeito, mas para Deus tudo é possível. Tá? Então, ó, a parte mais dura é a renúncia. A renúncia não é fácil. Por quê? Porque você está lá, porque alguma coisa te faz bem naquele lugar. Alguma coisa te faz bem, não só na droga, mas na bebida, na prostituição,
Então, algo te faz bem. E a gente sabe que a gente tem que se libertar desses erros aí, desses vícios, desse mal, que é um mal. E... Mas eu falo para não desistir. Se tem vontade, deixa Deus trabalhar, entrega a tua vida para Deus, entrega teu caminho para Deus. E chama Deus para fazer parte disso e pede para Deus mudar essa situação. Porque Deus vai agir. Um coração sincero. No meu caso, eu não aguentava mais. Eu tinha uma hora que e lá, quando começou isso aí tudo, naquela história, naquela circunstância do carro, quando eu acordei, que estava chovendo, eu ali todo molhado, eu fui orar a Deus. E eu falei, Senhor, me ajuda. Eu quero mudar de vida. Eu não quero mais ficar nessa situação. Eu vou sair, eu vou roubar um carro, eu vou comprar arma, comprar droga, eu vou me levantar. Me ajuda, eu só não quero ir preso, me ajuda. Então, essa foi a minha oração. O meu desejo era esse. Eu acredito que Deus ouviu a parte do me ajuda. Só, Só, me ajuda. Ele ajudou do jeito dele. Mas Louvado seja Deus por é isso. isso. O meu desejo era esse. Mas me ajuda a roubar um carro. E eu tô sendo sincero, foi desse jeito que eu fiz a oração. Porém, esse era meu desejo, mas o desejo de Deus era outro. E o que prevalece é a vontade dele. Sempre. É a vontade dele. Tá? Então, por isso que eu falo, nessa hora aí, Deus entendeu meu coração, que eu não aguentava mais aquela vida mesmo. E ele me deu a oportunidade. E é isso. Se aparecer oportunidade para você, agarre. Não deixe escapar, porque não sei se vai ter outra. Pode ser que tenha. Pode ser que não tenha mais. Amém. Amém. Francis, nós queremos te agradecer. Muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. É uma honra congregar com alguém com uma história de cura e de libertação tão bonita quanto a sua. Tenho certeza que se a gente passasse umas 2 horas aqui, você teria muita coisa para Bastante. contar, para ensinar pra gente, né? Então, muito obrigada mesmo por ter partilhado, né, um pedaço íntimo da tua vida com a gente, né? Sim. Hoje isso serve como testemunho e a gente crê no nome de Jesus que como cura para É muitas verdade. pessoas. No nome de Isso. E Jesus. algo que eu tenho que falar também é que se de repente alguém quiser me procurar para tratar de qualquer tipo de assunto desse, pode me procurar, viu? Não tem problema não, eu tô aqui, o que eu puder fazer, o que eu puder ajudar, o que eu puder aconselhar. Se eu não puder, eu vou buscar orientação, tá? Visita, pode me chamar, e eu vou lá, não tem problema nenhum. Eu faço isso sempre, não vai me atrapalhar em nada. Pode vir aqui na Cristo Vive, né? Pode vir aqui procurar, ô, cadê aquele irmão lá, o carequinha lá, o irmão Fran? O pessoal vai falar, tá ali, vamos lá, falar com ele. Tá bom? Fique em paz. Amém. Pessoal, nós queremos agradecer a participação de vocês. Você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada. Por favor, curtam, compartilhem o nosso conteúdo, faça alcançar o máximo de pessoas possível, que assim como abençoa a nossa vida, pode abençoar a vida de um familiar seu que esteja precisando. Então, nós queremos agradecer vocês terem ficado aqui com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, hein? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.